Bom dia a todos e a todas. Como fui apresentada aqui, sou a Giovana, pesquisadora, atleta e também já trabalhei dentro da gestão de uma instituição esportiva aqui de Maringá. E queria sensibilizar um pouco a nossa Câmara sobre a possibilidade da gente realmente conseguir trabalhar com a equidade, com a igualdade dentro do esporte, como um caminho que é possível. Então, hoje, no Brasil, a gente tem uma diferença considerável na prática esportiva entre homens e mulheres. Se a gente for falar só da atividade física, aproximadamente 90% das mulheres, elas não praticam esportes ou qualquer tipo de atividade física. Quando a gente vai para o campo do esporte, somente 15% das meninas e mulheres, elas praticam esportes. E quando a gente vai entender o porquê que isso acontece, quando a gente vai para os dados, a gente vê que as mulheres não abandonam o esporte, ou elas não praticam o esporte porque elas não têm interesse ou porque elas não gostam da prática esportiva. Elas abandonam porque dizem que elas não têm um corpo certo para fazer isso, ou por medo de praticar o esporte em determinados lugares, ou porque elas não são incentivadas à prática esportiva. Eu acho que é um pouco disso que é o que a gente está falando hoje, sobre o incentivo que a gente vai dar para essas mulheres de participarem de competições esportivas e terem um retorno igualitário também. E o porquê que isso aconteceu? Por que a gente teve esse desincentivo ao longo do tempo? Porque justamente uma política pública, uma legislação, e não só uma, mas várias ao longo dos anos, proibiram a participação das mulheres dentro do esporte. Então, desde 1941, que foi a primeira legislação que a gente teve relacionada ao esporte no Brasil, ela proibia a participação de mulheres. Isso se repetiu em 1965, em 1979 e em 1983. Então, a gente vê que é algo que ainda é bem recente. E foi só em 1986 que o Estado percebeu a necessidade da gente incentivar as mulheres à prática esportiva. Então, se a gente vai pensar hoje no esporte de mulheres, apesar de todas essas barreiras que a gente tem um crescimento muito grande na participação de meninas e mulheres no esporte. Então, desde 2020, mais de 48%, um aumento de 48% das meninas interessadas pelo skate, por exemplo, 38% no tênis e no beach tênis e 31% no futevôlei. Isso quer dizer que hoje a maior parte das pessoas que estão se inserindo em novas atividades esportivas são as mulheres. Elas representam aproximadamente 50% dos inscritos em competições esportivas. E quando a gente vai pensar em financiamento, em dinheiro, naquilo que é investido dentro do esporte, que é um pouco da discussão que vai passar aqui hoje, hoje os esportes femininos eles são considerados uma indústria bilionária em crescimento. Então, é um potencial de investimento muito grande. Desde 2022 até 2025, então, nos últimos 4 anos, teve um crescimento de investimento de mais de 240%. A gente começou em 2022 com 3,91 bilhões de investimento, de crescimento da indústria, e em 2025, 13,30 bilhões de reais. Isso é de dinheiro de patrocínio, de retorno de torneio esportivo, de vendas de ingressos e tudo aquilo que envolve o esporte feminino. E quando a gente vai pensar nas empresas, se essas empresas elas estão interessadas realmente em investir no esporte feminino, a gente tem que 80% das empresas planejam em continuar investindo nos esportes femininos até 2027, ou investir. 85% pretendem manter ou aumentar esse investimento. E 86% afirmam que aquilo que elas investiram, elas tiveram um retorno muito maior do que aquele investimento inicial. Então, o que mostra que, se no momento de sensibilização, assim como uma empresa, a gente investe pensando no retorno que a gente vai ter lá na frente, o retorno vai ser muito grande. Então, é uma sensibilização que a gente precisa ter também das nossas instituições esportivas aqui de Maringá, que se elas investirem na igualdade e nos esportes femininos, mais lá na frente elas vão ter um investimento, o retorno sobre investimento muito maior do que aquilo que era planejado e do que trabalhar só com os esportes masculinos. E aí existem algumas legislações que vão falar justamente sobre o impacto de uma legislação muito semelhante a essa que vai passar aqui hoje, que é a Título 9, que é uma legislação americana, que ela foi feita lá em 1972, e que ela diz que ela proibia a discriminação com base no sexo em programas educacionais que recebem qualquer tipo de financiamento federal. Então, qualquer tipo de discriminação, tanto em relação à premiação, quanto a materiais e a estruturas. E isso fez com que aumentasse mais de 1000% a participação de mulheres no ensino médio e mais de 500% no ensino superior. Fez com que
né, a participação dessas mulheres auxiliasse os Estados Unidos a ser uma potência esportiva dentro de competições mundiais, como os Jogos Olímpicos, por exemplo, e fez com que o mercado feminino, né, dentro do esporte, hoje ele vale mais de 1,3 trilhões. Então, o investimento que foi feito inicialmente, essa sensibilização da importância, teve um impacto muito positivo, não só na participação, mas no retorno financeiro das instituições esportivas. E como já falado pela professora Ana Lúcia, isso já está acontecendo no Brasil. Então, a Lei Geral do Esporte, ela garante a isonomia na premiação para atletas homens e mulheres em competições esportivas que são financiadas pelos recursos públicos. Então, hoje, se o município de Maringá aderir ao Sistema Nacional de Esporte, qualquer competição que for realizada, que vai receber recursos federais, obrigatoriamente tem que ter essa paridade. Então, isso já acontece a nível federal. E se a gente vai pensar em nível municipal, que é o nosso caso aqui hoje, já existem municípios que têm legislações semelhantes, que vão falar sobre competições que são promovidas pelo município, que são realizadas pelo município ou que são financiadas com recursos públicos. Então, Regeneração, Campo Grande, Jaraguá do Sul, São Vicente e Itajaí são só alguns exemplos. E, no caso de Regeneração, é um dos municípios que teve um retorno muito maior, né, já tem dados sobre isso, que a partir do momento que foi feita essa paridade, o retorno financeiro foi muito grande. Então, né, como inicialmente estava descrito na discussão aqui, que essa igualdade ela seria sempre que possível, mas a gente sabe que se a gente manter isso como sempre que possível, porque se já fosse possível, as instituições esportivas, né, que se interessassem já teriam feito isso. Então, a política pública, ela vem justamente para a gente tentar equilibrar o jogo, né? Tentar fazer com que aquelas pessoas que têm menos condições tenham acesso à saúde, educação ou qualquer outra coisa. E aqui a gente está falando de mulheres no esporte. Então, a importância da gente sensibilizar as nossas instituições sobre a importância disso, porque é um investimento que inicialmente pode parecer uma perda, mas que lá na frente esse retorno financeiro vai ser muito maior. Obrigada.